Glauber Neves, eu sou consultor, sou gerente de projetos, especialista em gerenciamento de projetos, graduado em gestão pública pela Universidade Federal da Bahia e, como eu disse, tenho uma especialização em gerente de projetos. Trabalho também com a temática de planejamento estratégico e gestão da inovação. Atualmente estou fazendo o MBA internacional sobre gestão internacional da tecnologia e da inovação. É um projeto cofinanciado pela União Europeia, né? Dentro de um programa chamado Erasmus, e o projeto é EULAGETEC. Nós temos ali professores de 7 a 10 universidades, né? Somente 2 brasileiras, algumas latino-americanas e o resto europeias. É um projeto que discute bastante a temática de inovação para pequenas e médias empresas, facilitação dessa temática de gerenciamento de projetos, de planejamento estratégico. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, né, da minha vida profissional e um pouco aí dessa estrada acadêmica que eu tenho. Então, o planejamento estratégico, minha gente, é uma temática, né, uma ferramenta essencialmente importante para a sobrevivência de toda e qualquer organização e, inclusive, de todo e qualquer profissional. Tá? Porque nós vivemos hoje, como eu disse, num mundo altamente globalizado e as coisas mudam constantemente. Aquela força que você tinha competitiva, de repente, pode ser minada por alguma inovação, né? Por algum outro novo contexto que se apresente, contexto político, socioeconômico. E a gente vive bastante essa inconstância, né? E vide esses 2 últimos anos, né? 2019 para cá, final de 2019 para cá, devido à decorrência da pandemia pelo coronavírus. Então, muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. Muitas empresas estão se digitalizando. Talvez a empresa que você faça parte, ou seja, proprietário, ainda não está nesse ambiente digitalizado, mas há uma grande possibilidade de você e a sua organização entrar para esse mundo mais digital, porque é o que a gente precisa, né, para se perpetuar, né, manter aí a nossa presença no mercado, ser competitivo, inserindo, inclusive, novos produtos ou serviços. A gente, então, pode entrar aqui num espectro aqui já mais ágil, né, de planejamento estratégico. E aqui eu já apresento para vocês o Lean Canvas. Tá? Eu vou apresentar o Lean Canvas e o Business Model Canvas. São 2 ferramentas, 2 templates, 2 worksheets para um planejamento mais ágil. Esse Lean Canvas, que é o primeiro aí que nós estamos apresentando, ele tem o objetivo de atender a empresas mais digitalizadas, porém, não exclusivamente e unicamente a empresas digitalizadas, certo? Uma empresa mais tradicional, que ainda não entrou no fator digitalização, ela também poderá se utilizar do que esse template tem a entregar. Então, aqui a gente tem 3 módulos. À direita, né, onde a gente tem ali da vantagem injusta, é isso mesmo, do segmento de clientes, e à esquerda, né, da tela aí, que é o problema que você enxerga, né, qual é o problema do setor, e soluções, tá, gente? E a coluna do meio, né, está aí, qual é a proposta de valor, proposta única de valor. Você vai ver que o Business Model Canvas tem algumas similaridades com o Lean Canvas. Afinal de contas, o Lean Canvas surgiu do Business Model Canvas. Tá? É uma atualização dele. Então, os 2 se complementam. Você pode, inclusive, utilizar nos 2. A gente geralmente começa com a definição do cliente. Então, qual é o segmento de cliente? Qual é o seu segmento de cliente? Então, é preciso que você considere, né, criando 3 ou 4 personas do seu cliente. Para fazer isso, aí eu vou dar uma dica, porque é preciso considerar a pessoa do cliente, não uma personalidade, a persona do cliente. Você pode se utilizar do mapa de empatia. Tá? É só dar um Google, depois aqui que a gente apresentar. Mapa de empatia. No mapa de empatia, a figura central deste mapa é o cliente da sua organização. Se a sua organização é privada ou pública, nesse momento, pouco importa. Ela tem um cliente a ser atendido. Tá? Então, assim, crie lá nesse mapa de empatia a persona do cliente, porque lá você vai conseguir colocar o que é que o cliente escuta,
O que é que o cliente vê, o que é que ele sente em relação... Aqui está a definição de cliente. O Google Na está aqui. antiga Roma, indivíduo que estava... Questões do Google, tá, gente? Então, de acordo com o Wikipédia. deixa eu tentar aqui, porque, enfim, às vezes dá bug. Mas é isso aí. A assistência do Google funciona muito bem. Então, você vai criar lá esse mapa de empatia, estabelecendo o que o seu cliente sente, o que ele ouve, o que ele percebe, né, o que ele enxerga. E, a partir disso, você vai visualizar as próprias pessoas. É necessário, como eu disse, você criar umas 3 ou 4, né, personas. E, a partir disso, você vai definir um produto, uma estratégia, né, um serviço muito melhorado. E, depois disso, você vai criar, você vai começar a perceber quais são as características mais específicas dos primeiros usuários. Porque, uma vez que você já definiu o seu cliente, que é o público-alvo, certo? Então, você começa a perceber que aquele cliente, que será, certamente, o primeiro usuário de um produto, de uma solução que você tem a apresentar, já existente ou ainda não existente. E, após isso, você começa a ver quais são as vantagens, aqui está colocado vantagem justa, qual é a vantagem que a sua organização tem em relação a outras do mesmo segmento. Tá? Então, assim, o que é que separa a sua organização daqueles outros que oferecem o mesmo serviço? Para órgãos públicos, a gente não tem essa concorrência, né? Mas temos esferas de atuação. E, considerando os serviços sociais, né? Serviço ali de educação, de saúde, de assistência social, que são tripartite, né? São financiados pelas 3 esferas federativas, né? Municipal, estadual e federal. Então, de uma certa maneira, não é que haja concorrência, mas com a entrega, né, execução e cofinanciamento dos serviços pelos 3, é necessário sim que você possa fazer ali. O que é que diferencia uma aplicação de um recurso, um projeto dentro dessa temática do governo do estado para uma temática de um município, certo? Ou para a temática federal. Então, o que é que diferencia? E também o que é que coloca à frente desse grupo, desse segmento, mais especificamente para as empresas privadas, as organizações privadas. E lembrando que aqui também não fica exclusivamente para o primeiro e segundo setor, né? As organizações sociais também podem sim e devem utilizar essas ferramentas para fazer o seu planejamento. A partir da definição dessas vantagens, é necessário então você estabelecer, elencar quais são os canais que haverá uma comunicação com esse cliente, né? O que é que você vai, através de quê? Qual é o veículo, qual é o canal que você vai entregar essa solução, esse serviço ou produto ao seu cliente? Então, assim, é necessário a gente fazer alguns questionamentos, né? Como é que você vai alcançar esses consumidores, esses clientes-alvo? Então, é através de marketing direto, através de mídia social, são anúncios, é parceria, você vai estabelecer, sua organização vai estabelecer. Então, é necessário que você identifique essas formas que são eficazes para alcançar esses clientes. Definido esse primeiro bloco, a gente então passa para o segundo bloco, que é o bloco da solução que você vai apresentar. E para apresentar uma solução, primeiro é necessário que haja um problema, né? E, inclusive, as políticas públicas são feitas para resolverem problemas sociais. Então, toda a organização, o objetivo de toda a organização é resolver problema, é facilitar a vida do consumidor, do cidadão, que seja. Então, qual o questionamento que orienta esse bloco, né, essa coluna aqui de problema? Quais problemas as pessoas estão enfrentando? Então, é necessário que a gente faça, assim, pelo menos, quais são as 3 principais frustrações do seu segmento, por exemplo, né? Após isso, a gente começa a perceber e a levantar quais são as alternativas existentes para resolver esse problema. Então, como é que esses problemas são resolvidos hoje? Se é que são, porque alguns problemas ainda hoje não são resolvidos, mesmo com toda a tecnologia, com o mundo de startups nacionais e estrangeiras que estão surgindo, ainda existem muitos problemas que estão sem solução. E considerar, né, esses problemas, essas alternativas existentes, pode ser um concorrente direto, né, para o que você está oferecendo,
essa alternativa pode ser esse concorrente, pode ainda ser formas existentes pelas quais as pessoas são contratadas para resolverem esses problemas de maneira não sistematizada, não digitalizada, mas há sim, de uma certa maneira, uma possível solução desse problema, né? Porém, não uma resolução em grande escala, né? E qual é a solução? Você já identificou qual é o problema? Já identificou as possíveis alternativas para solucionar e ou mitigar esse problema? Então, qual é a solução que há de novo, né? Que há de ser apresentada? Então, como é que essa solução que você e a sua organização está pensando poderá resolver este problema? Então, é necessário, sim, que você escreva uma possível solução para cada problema elencado. Lembrando que é possível, gente, porque a gente só vai saber mesmo se a solução vai resolver aquele determinado problema à medida que a solução vai sendo executada, né? A gente vai implementando, vai testando, corrigindo, coletando os feedbacks e continuar aí nessa atualização constante. A partir disto, dessa solução, né, pensada e já colocada aí, a gente começa a definir quais são as métricas, quais são os medidores de resultado dessa solução apresentada. Então, como é que você vai medir o sucesso do seu produto ou do seu serviço? Então, é necessário, sim, que você liste quais são as principais metas. As métricas, perdão. Bom, definimos já o bloco primeiro, que é a segmentação de clientes. O segundo bloco, que são dos problemas. Então, vamos agora para o bloco que define a junção, né? Qual é a ponte para esses dois problemas, para esses dois blocos. Então, que é a proposta de valor. É como você vai transformar aquele público, né, que sofria com determinado problema, de um problema de notoriedade pública, né, social, ou um problema de um determinado setor da sociedade, setor econômico, inclusive. Então, elencando essa proposta de valor, a gente faz o seguinte questionamento: como é que você poderá transformar um visitante, né, aí para organizações privadas, um visitante desatento em um cliente interessado na sua solução? Ou ainda, como é que você vai atrair um determinado público que sofre com um problema social para uma solução de política pública? Então, é necessário que você crie uma mensagem, uma linha clara e atraente para que este cliente seja atraído por ela, certo? E, a partir do momento que você envia, ele capta a atenção dele, né? Enfim. Dentro ainda desse bloco, a gente tem o conceito de alto nível. Como é que o seu produto e o serviço se encaixa nesse grande esquema de coisas que nós temos? A nossa sociedade é a sociedade da informação, né? Da comunicação. A gente tem 1 milhão de informação. O que é que a gente faz com tudo isso? Né? Como é que o seu produto se relaciona com esse grande aparato de informação, com essa grande quantidade de informações que nós temos hoje em dia? Definidos esses 3 blocos, a gente então tem duas estruturas financeiras, né? Que é aquilo que vai gerar fluxo de receita, certo? Então, a partir de quais fontes de dinheiro fará o seu dinheiro crescer? É isso mesmo. A partir de quais fontes o seu dinheiro vai multiplicar? Para organizações públicas, a partir de quais fontes essa solução será entregue e o retorno do bem-estar social da sociedade será percebido. Então, como é que você vai gerar valor, e aí não apenas financeiro, tá? Mas também financeiro e monetário. Mas como é que você vai gerar valor para este público? Então, é preciso que você mostre um modelo de preço, né, do seu produto, do seu serviço, e inclua outras fontes de receita, como as vendas, por exemplo, taxas de assinatura, né? Às vezes a gente tem muito cliente por assinatura. Então, isso é o que gera receita. Também é preciso colocar aquilo que gera valor, certo? E daí a gente começa a estruturar os custos, né? Porque tudo tem um custo, né, gente? Então, assim, quais são os custos fixos e variáveis para lançar esse produto ou serviço?
é preciso que a gente considere em cada estágio dessa criação, né? Porque, como eu disse lá, é um produto que vai sendo atualizado à medida, isso aí é conceito de Lean Startup, né? Então, é o MVP, Minimum Value Product, é o produto mínimo viável, é um produto que você trabalha até que ele sempre está na versão beta, até que você realmente conecte todas as informações, todos os feedbacks, faça todos os testes, todas as atualizações possíveis para chegar a um produto pronto. Então, assim, até este produto pronto, e aí tem a curva de produto, depois você pode dar uma pesquisada, quais são os custos, etapa por etapa, que vai incidir sobre essa solução que você está apresentando. Então, assim, contratação de funcionários, aluguel de uma sede, aluguel de maquinário, de equipamentos, a produção disso mesmo, da sua solução, marketing, o que vai te levar aos consumidores, tudo tem um custo. Então, assim, como é que você precisa definir qual é essa estrutura de custo? E aqui está a outra solução, né? Que é o Business Model Canvas. Esse é muito mais fácil de compreender, até porque ele já roda há bastante tempo, desde a década de 80, 70, se não me engano. Aqui a gente também, a estrutura é muito similar. Como eu disse, o Lean Canvas, que foi o primeiro, surgiu deste, que é o Business Model Canvas. Aqui a gente tem também os mesmos blocos, porém, dispostos, né, algumas coisas dispostas de maneiras um pouco aqui diferentes, né, ou terminologias diferentes. Então, assim, o segmento de clientes é igual, é idêntico ao que está lá no Lean Canvas. Então, é para quem estamos criando valor, né, a gente precisa entender isso, para quem vamos criar valor. Quem são os nossos clientes mais importantes, certo? Como é que se dá esse relacionamento com os nossos clientes? Qual tipo de relação com cada um destes, certo? O que é que eles esperam da solução a ser apresentada da sua organização, pela sua organização? Quanto ele costuma pagar, né, pelo aquele serviço que você tem a entregar e o produto? Como eles são integrados com o resto do nosso modelo de negócio? São perguntas chaves para a gente poder estabelecer como é que se dará o relacionamento com os clientes e o público-alvo. Quais são os canais? E aí a mesma coisa também é muito similar ao que tem lá. Né? Quais são os canais através dos quais os nossos clientes querem ser alcançados? Mídias sociais, são plataformas, enfim. São múltiplos canais, omnichannel. A partir de qual canal ele quer ser captado? Ou ele será captado? Como é que a gente vai alcançá-los a partir de agora? Como os canais estão integrados? Em questão de plataforma, omnichannel, tudo está integrado, né? A gente vê as grandes varejistas, né? Até evitar aqui de falar nomes, mas as gigantes varejistas mesmo, você vê nós vemos presenças delas nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, a gente vê Facebook, vê na própria plataforma delas, vê em apps, aplicativos, e tudo quanto via telefone também a gente consegue ser atendido e comprar. Então, assim, é omnichannel. Em todos os canais possíveis a gente consegue encontrar. Talvez, a depender do porte da sua organização, né, e também da razão, se pública ou privada, a gente não consiga alcançar todos os canais. Mas é bastante possível que a gente alcance pelo menos mais de um canal para a comunicação com este público-alvo, certo? A partir disso, a gente então vai para os principais parceiros, que é o que não tem no Lean Canvas. Né? No lugar de principais parceiros, a gente pode voltar, lá vai ter problema. Então, assim, aqui em principais parceiros, a gente vai elencar quais são aquelas parcerias que nós podemos estabelecer que proporcionará a entrega da nossa solução, do nosso serviço e produto a determinado cliente. Quem são os nossos principais fornecedores? Quais são os recursos principais que nós estamos adquirindo dos parceiros? Então, vamos lá. Quais são as atividades principais que os parceiros realizarão?
Então, a partir disso, dessa definição dos principais parceiros, a gente vai para principais atividades, que são as nossas proposições de valores. Então, assim, a nossa principal atividade, como eu disse, eu sou palestrante, né? Facilito muito a construção de planejamento estratégico, gerenciamento de projetos e presto consultorias. Então, a minha principal atividade trata de capital intelectual e, futuramente, de software. Então, haverá licença de software, né? Uma plataforma integrada para que a organização possa, então, executar o seu planejamento estratégico. Então, a gente consegue integrar todo o time, consegue mudar os seus indicadores, os indicadores dessa determinada organização. Então, assim, a principal atividade dessa consultoria é a entrega de capital intelectual. A gente também, por atividades principais, a gente consegue colocar aqui quais são os canais de distribuição, de relacionamento com esses clientes e fluxos, e quais os fluxos de receitas existem. E a gente vai ver depois ali quais são os fluxos de receitas que estão interligados, né? Todos esses blocos, eles estão totalmente interligados. A partir da definição das principais atividades, a gente pode, então, definir quais são os principais recursos a serem empregados na facilitação, né, na entrega desse serviço e produto. Quais são os principais recursos das nossas proposições de valor? Quais são os canais de distribuição? Qual é o relacionamento com o cliente? Qual o fluxo de receita? Então, como você pode ver, aqui está tudo interligado. Os principais parceiros também entram aqui. Tá? E, a partir disso, a gente, então, começa a elaborar a proposição de valor. Qual é o valor que a gente entrega para o nosso cliente? Então, é bastante interessante de perceber isso. Qual é o valor que a gente está entregando, que talvez ninguém mais entregue. É o que nos diferencia, é o que nos tira desse mar de competição do Oceano Vermelho, e ele faz a transição para o Oceano Azul, né? Quais são os problemas dos nossos clientes que estamos ajudando a resolver. Lembra do Lean Canvas, que tem um bloco exclusivamente de problemas? Pois é, problemas aqui ele está concentrado em proposição de valor também. Então, quais são as necessidades dos clientes que nós estamos satisfazendo e ainda quais pacotes de serviço nós estamos oferecendo para cada segmento desses clientes que atendemos. Quais são os diferenciais, quais são as características dessa solução que nós temos, né? E da nossa organização. A partir disso, então, a gente vai para o fluxo de receita e fluxo e estrutura de custo, que é idêntica ao Lean Canvas.